Quando os cacos da imagem de Santo Antônio se espalharam pelo chão de pedra, no centro do largo, o barulho da cerâmica se partindo ecoou por um instante, e depois, nada. Um silêncio denso e antinatural desceu sobre a cena, um silêncio que parecia absorver todos os outros sons da cidade, e foi nesse vácuo auditivo que o verdadeiro poder começou a se manifestar. A história que vamos desvendar hoje não é sobre o barulho da destruição, mas sobre o que aconteceu na quietude que se seguiu. Quando um menino cercado por guardas viu sua pequena imagem ser quebrada, apenas para testemunhar uma força que não pode ser contida em gesso ou madeira. Vamos entender como um ato de humilhação pública se tornou o palco para uma intervenção divina, revelando que certas presenças, quando invocadas com fé, respondem de formas que a lógica não consegue explicar. O que está em jogo aqui é a compreensão de que, às vezes, é preciso que algo se quebre para que uma verdade maior se mostre. Inteira. Este relato, preservado na memória oral da paróquia de Nossa Senhora do Amparo, nos força a investigar a natureza da fé sob ataque. A questão central não é apenas o que aconteceu com aqueles guardas, mas por que a atmosfera daquele lugar mudou de forma tão palpável naquele exato instante. O que a criança sentiu que os homens armados, em sua arrogância, não puderam perceber? Qual detalhe invisível, presente na cena desde o início, foi o verdadeiro catalisador para a reviravolta que estava por vir? E, acima de tudo, porque a resposta de Santo Antônio não foi um castigo imediato e espetacular, mas algo muito mais profundo, silencioso e transformador? Essas perguntas guiarão nossa jornada por um evento que começa com um presságio, quase um aviso ignorado na manhã daquele dia de festa. A narrativa se desdobrará em uma progressão calculada, partindo da inocência da promessa do menino, que carregava a imagem pelas ruas do bairro da Matriz, como parte de uma novena particular. A crise se instala de forma abrupta. A abordagem dos guardas, a incompreensão, a ordem ríspida e o gesto de violência que estilhaça o objeto sagrado. É aqui que faremos uma pausa, focando nos sinais sensoriais que antecedem o milagre. O silêncio pesado, uma súbita mudança na luz do entardecer que dourava os paralelepípedos, a imobilidade inexplicável dos agressores, que não pareciam assustados, mas suspensos. Mais adiante, exploraremos os testemunhos. Conflitante sobre o que realmente paralisou aqueles homens, um detalhe que só faz sentido quando descobrimos a origem daquela imagem específica e a promessa a ela atrelada. A mão de um deles, que ainda segurava o cacetete de madeira, permaneceu suspensa no ar, a meio caminho de um gesto que nunca se completou. O outro, que havia empurrado o menino, ficou com o corpo inclinado para a frente, os músculos tensos, mas completamente imóveis. Não era uma paralisia de choque ou de medo. Era algo diferente, algo imposto de fora. Os relatos dos poucos vizinhos que ousaram espiar pelas janelas são unânimes neste ponto. Os guardas não pareciam aterrorizados, pareciam ausentes. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora estavam vazios, fixos num ponto invisível logo acima da cabeça da criança. Era como se suas consciências tivessem sido momentaneamente retiradas de seus corpos,
deixando apenas as cascas para trás, estátuas de uma arrogância interrompida. E o menino? Em meio aos cacos de sua fé materializada, ele não chorava. Ele simplesmente ergueu o rosto, e a luz dourada do fim de tarde, aquela mesma luz que agora parecia mais densa, mais presente, iluminou uma serenidade que não pertencia à idade dele. Porque ele olhava para os homens não com raiva, mas com uma estranha compaixão. O que ele via que ninguém mais conseguia enxergar. Esta é uma das primeiras chaves para entender o que realmente aconteceu. A intercessão não se manifestou como um raio vindo do céu, mas como uma quietude que brotou do coração daquele pequeno devoto. O silêncio no largo da matriz não era vazio. Pelo contrário, era denso, pesado, como se o ar tivesse ganhado o corpo e pressionasse os tímpanos de quem assistia. Os sons da cidade, o latido de um cachorro, o rádio ligado numa casa distante, o burburinho da rua do comércio, tudo havia desaparecido, abafado por essa presença invisível. Foi então que a primeira pessoa na janela percebeu o detalhe que mudaria a interpretação de tudo. Não era apenas a luz que estava diferente. Havia um aroma sutil no ar, um perfume que não pertencia àquele lugar, um cheiro que muitos descreveriam mais tarde como o de lírios recém-colhidos, o mesmo aroma associado por séculos à presença de Santo Antônio. O milagre não estava apenas sendo visto, ele podia ser sentido, podia ser respirado. E enquanto os guardas permaneciam congelados, o menino, com uma calma sobrenatural, se ajoelhou. Ele não foi. Recolher os cacos. Ele começou a rezar. A oração do menino não tinha som. Não era um lamento nem um pedido de vingança sussurrado contra aqueles homens. Era uma conversa silenciosa, íntima, um ato de entrega tão profundo que parecia criar um campo de força ao seu redor. Quem olhava de perto, das janelas mais próximas, juraria ver os lábios da criança se movendo sem emitir ruído, como se as palavras fossem diretas da alma para o céu, sem a necessidade do ar para transportá-las. Ah, serenidade em seu rosto era a parte mais desconcertante de toda a cena. Onde deveria haver lágrimas e medo, havia uma paz que não pertencia a este mundo, uma paz que desarmava. Para os guardas, o tempo havia se estilhaçado junto com a imagem. Cada um deles estava preso dentro de si mesmo, um prisioneiro em seu próprio corpo, consciente de tudo, mas incapaz de qualquer ação. O líder do grupo, o mesmo que havia dado a ordem com um sorriso de escárnio, sentiu um grito de pânico se formar. Em sua garganta, mas o som não saía. Seus músculos, que minutos antes eram instrumentos de intimidação, agora não obedeciam ao seu cérebro. Ele tentava mover um dedo, piscar por vontade própria, mas era inútil. Era como se uma mão invisível e gigante o segurasse, não com força, mas com uma autoridade absoluta, inquestionável. E o pior era o cheiro. Aquele perfume de lírios que invadia suas narinas, limpando o ar da poeira e do seu próprio suor frio, era uma tortura doce, um lembrete. Constante de que a força que os paralisava era sagrada. Das janelas, o murmúrio começou baixo, quase um segredo. É um milagre, alguém sussurrou.
A palavra viajou de uma sacada para outra, carregada pela brisa que agora soprava suavemente. Mães puxavam seus filhos para ver, homens tiravam o chapéu em um gesto instintivo de respeito. A humilhação pública de uma criança devota estava se transformando, diante de todos, em uma teofania, uma manifestação divina no coração da cidade. Mas por que ali? Por que com aquele menino? A questão que ninguém ousava fazer em voz alta era se o poder vinha do santo, ou da fé daquela criança, ou talvez de algo que ninguém ali sabia, uma promessa atrelada àquela imagem específica, um voto que a tornava mais do que gesso e tinta. Foi então que o menino parou de rezar. Ele abriu os olhos, não para os guardas imóveis, mas para os cacos espalhados no chão. O que ele fez a seguir, ninguém poderia prever. Ele se ajoelhou. Lentamente, sem pressa, como se o Largo da Matriz fosse o altar de uma catedral vazia e o mundo ao redor tivesse desaparecido. Seus olhos não procuraram por piedade ou por vingança nos rostos da multidão ou dos seus agressores. Varriam apenas os fragmentos brancos e pintados, como um arqueólogo buscando a peça central de uma relíquia perdida. A atenção de centenas de pessoas se concentrou naquele pequeno gesto, um ato de reverência em meio à profanação. O que ele procurava? O que ele esperava? Encontrar nos destroços de sua fé, sua mão pequena, um pouco suja da poeira da rua, estendeu-se e tocou o maior dos cacos, o torso do santo, onde ainda se via um pedaço do livro que ele segurava. Ao tocá-lo, uma onda de calor suave, quase imperceptível para quem olhava de fora, pareceu emanar da cerâmica fria. Não era um calor que queimava, mas um calor que acalentava, que dizia que a vida ainda pulsava ali, de uma forma que a matéria não podia conter. Ele ergueu o pedaço de gesso. Até a altura do peito, segurando-o com as duas mãos. E então, com a voz clara, sem tremor, ele falou para o fragmento, mas todos ouviram. O Senhor continua aqui. Não foi uma acusação, não foi um lamento, foi uma constatação, uma afirmação de uma verdade que transcendia o objeto quebrado. Foi essa frase, essa certeza serena e inabalável, que pareceu selar o destino dos guardas. A paralisia que os prendia mudou de natureza. Deixou de ser apenas física para se tornar uma prisão mental. Nos olhos do homem que quebrara a imagem, um pânico silencioso começou a crescer. Ele tentava desviar o olhar do menino, mas não conseguia. Era como se estivesse acorrentado àquela cena, forçado a testemunhar a fé que ele mesmo tentara esmagar, se reerguer dos cacos, mais forte e mais inteira do que antes. A multidão, agora em silêncio absoluto, compreendeu. Aquilo não era uma vingança divina, era uma lição, uma demonstração de que a verdadeira presença não reside no objeto, mas na fé. Que o anima. E enquanto o menino se levantava, ainda segurando o fragmento do santo, a atenção de todos se voltou para os guardas, porque a imobilidade deles estava prestes a se romper. Mas não da forma que qualquer um esperava. Não houve um estalo, nenhuma convulsão. A imobilidade se desfez como a névoa da manhã se dissipa sob um sol forte. Primeiro, foi um som. Um gemido baixo, gutural, que escapou dos lábios do guarda que havia esmagado a imagem. Naquele exato instante, como se
Regido por uma partitura invisível, o sino da igreja da matriz soou, marcando as 6 horas da tarde. A luz dourada do entardecer, que até então banhava a cena com uma calma estranha, pareceu se intensificar, focando-se nos dois homens como um holofote divino. E então, o guarda não caiu para a frente nem para trás. Ele desabou sobre si mesmo. Os joelhos cederam, as mãos foram ao rosto e um choro convulso, um choro de terror absoluto e incompreensão, tomou conta dele. Não era um choro de arrependimento. Ainda não. Era o som de um homem cuja realidade tinha sido despedaçada junto com a imagem de cerâmica. Ele soluçava no chão de paralelepípedos, indiferente à sua arma, à sua farda, à sua autoridade desfeita. Seu companheiro, por outro lado, reagiu de forma diferente. Ele deu um passo para trás, cambaleando, os olhos arregalados fixos não no menino, não na multidão, mas em um ponto vazio no ar, logo acima de onde a imagem estivera. Ele balbuciava palavras. Desconexas, apontando para o nada, o rosto pálido como cera. O que ele via? O que eles viram naquele instante em que o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo? A multidão só via dois homens fardados em colapso, mas o testemunho silencioso em seus olhos contava outra história, uma que não podia ser compartilhada com meras palavras. O menino, ainda de pé, observava tudo com uma serenidade que não pertencia à sua idade. Ele não parecia surpreso. Parecia esperar por aquilo. Um murmúrio. Percorreu a multidão. O silêncio foi quebrado não pelo choro do guarda, mas pelo som coletivo de centenas de pessoas tentando processar o impossível. A intervenção não tinha sido um raio vindo do céu. Tinha sido uma semente plantada diretamente na mente dos agressores. Uma visão, uma presença, uma verdade que eles não podiam suportar. E o que aconteceu a seguir, quando tentaram explicar o que viram, apenas aprofundaria o mistério e selaria para sempre a história daquele dia no largo. Da matriz. O primeiro a tentar se mover foi o mais jovem dos guardas, o mesmo que havia dado o golpe final na imagem. Ele não correu. Ele não gritou. Ele simplesmente tentou dar um passo para trás, mas suas pernas, antes firmes e arrogantes, tremiam como varas verdes. Seus lábios se moveram, mas por um longo instante nenhum som saiu. Quando a voz finalmente veio, era um fio, um sussurro rouco que mal cortava o ar pesado do largo. Os olhos, ele balbuciou, olhando não para o menino, mas para o espaço vazio acima dele. Os olhos dele não eram de gesso. O outro guarda, um homem mais velho e calejado, apenas balançava a cabeça lentamente, as lágrimas traçando caminhos sujos em seu rosto coberto de poeira. Ele não conseguia formar palavras, apenas um som gutural, um lamento que vinha das profundezas de um terror reverente. Foi então que o delegado, que observava a cena de longe, se aproximou. Ele tentou interrogar os homens, tentou impor alguma ordem. Aquela quebra inexplicável de disciplina. Mas as respostas que obteve apenas aprofundaram a confusão. O guarda mais jovem insistia que tinha visto o próprio Santo Antônio, em tamanho real, parado no lugar da pequena imagem, com um olhar não de raiva, mas de uma tristeza tão profunda que quebrou algo dentro dele. O mais velho, por sua vez, gaguejava sobre uma luz quente que emanou dos cacos no chão,
e o cegou para tudo, menos para a memória de cada pecado que já havia cometido. Em sua vida, não era uma acusação, era uma revelação insuportável. Como isso é possível? Como uma única intervenção pôde ser percebida de maneiras tão diferentes, mas com o mesmo resultado avassalador? Nos arquivos da paróquia, anos depois, um padre tentaria teorizar sobre isso, sugerindo que a manifestação divina não se impõe como uma imagem única, mas se revela a cada alma da forma que ela pode ou precisa compreender. Para um, a face do santo; para outro, a luz da própria consciência. O resultado, no entanto, era o mesmo: um colapso total da arrogância humana diante de uma autoridade que eles nem sequer acreditavam existir. Enquanto a multidão começava a se aglomerar, atraída pelos sussurros e pela cena surreal dos guardas desarmados pela própria mente, o menino fez algo que ninguém esperava. Algo que mudaria o foco de toda a história. Ele se ajoelhou. No centro do largo, cercado por homens armados e paralisados por uma força que não compreendiam, e, sob o olhar de dezenas de vizinhos que agora se assomavam às janelas e portas, o menino simplesmente se ajoelhou no chão de pedra. Não havia choro, não havia medo em seu rosto. Havia apenas uma concentração serena, uma missão silenciosa que ele parecia compreender perfeitamente. Com as mãos pequenas e cuidadosas, ele começou a recolher os cacos da imagem de Santo Antônio. Um por um. O pedaço do manto, a lasca do livro, o fragmento do rosto do menino Jesus que o santo segurava. Aquele gesto transformou tudo. A cena deixou de ser sobre a violência dos guardas e passou a ser sobre a devoção do menino. O foco da multidão se deslocou da paralisia inexplicável dos agressores para a ternura inexplicável da vítima. O silêncio, que antes era pesado e opressor, agora se tornara um silêncio de reverência, quase litúrgico. Cada movimento da criança era observado como se fosse parte de um ritual sagrado. E talvez fosse. O que ele estava fazendo não era apenas juntar os pedaços de uma estátua quebrada. Ele estava diante de todos, recolhendo os fragmentos de uma fé que acabara de ser testada e provada inabalável. Os guardas, ainda presos em suas visões particulares, eram forçados a assistir. Seus corpos imóveis, mas seus olhos perfeitamente lúcidos, seguiam cada gesto da criança. O que se passava em suas mentes naquele momento? Estariam eles finalmente compreendendo a dimensão do que haviam feito? A arrogância que os moveu minutos antes agora se dissolvia em uma impotência humilhante, testemunhando um poder que não vinha da força, mas da pureza. Pois cada pedaço daquela imagem, como a multidão começaria a entender, não era apenas gesso, era parte de uma promessa. Uma promessa feita pela avó do menino, anos antes, ao próprio Santo Antônio, em troca da vida daquele neto. E essa promessa carregava um poder que os guardas, em sua ignorância, haviam libertado. O que aconteceria quando o último caco fosse recolhido? O que aquela criança faria? Com os restos de seu tesouro sagrado? A resposta não estava na reconstrução, mas na revelação final que ainda estava por vir.
Os guardas, ainda presos em suas visões particulares, eram forçados a assistir. Seus corpos imóveis, mas seus olhos perfeitamente lúcidos, seguiam cada gesto da criança. O que se passava em suas mentes, ninguém jamais soube ao certo, mas o terror inicial havia dado lugar a uma perplexidade profunda, quase uma submissão. E o menino, com uma calma que não pertencia à sua idade, começou a juntar os cacos, um por um. Ele não chorava, não olhava para os homens que o humilharam. Seus olhos estavam fixos nos pedaços de cerâmica que continham a promessa de sua avó. Naquele momento, cada pessoa no largo sentiu que não estava testemunhando o fim de algo, mas o seu verdadeiro começo. Quando o último fragmento foi recolhido e o menino segurou os restos da imagem em suas mãos pequenas, o ar mudou mais uma vez. A pressão invisível que prendia-os guarda se dissipou como névoa. Eles puderam se mover, mas não o fizeram. Ficaram ali de pé, desarmados não de suas armas, mas de sua arrogância. Seus rostos, antes marcados pelo escárnio, agora exibiam uma máscara de vergonha e um temor reverente. O menino então se virou e, se ignorando a todos, caminhou lentamente em direção à igreja da matriz. Ele não tentaria colar os pedaços. Ele não guardaria as relíquias de uma ofensa. Ele fez algo muito mais poderoso. Entrou na igreja vazia e depositou os cacos no altar, aos pés da imagem maior de Santo Antônio. Uma oferenda, a promessa quebrada, entregue de volta à sua fonte. E essa foi a revelação final. A intercessão de Santo Antônio não foi para salvar um objeto de gesso, mas para revelar que a fé não está contida na matéria. Às vezes, é preciso que o símbolo se quebre para que o seu poder real se manifeste. Os guardas nunca mais foram os mesmos. Relatos dizem que se tornaram homens silenciosos, frequentadores, discretos daquela mesma igreja. O menino cresceu, e a história da imagem quebrada se tornou um pilar da fé naquela comunidade, um lembrete de que a verdadeira proteção não impede que as coisas se partam. Ela nos dá a força para juntar os pedaços e oferecê-los a algo maior. Se este testemunho de alguma forma tocou o seu coração, talvez seja um convite para olhar para as coisas quebradas em nossas próprias vidas, não como perdas, mas como o início de uma revelação.